vocês. Depois dessa introdução, fico até um pouco sem graça, né? Realmente é um prazer para mim, estou muito feliz, uma honra poder estar com vocês. Receber esse convite do pastor Lincoln para mim é uma alegria muito grande poder estar com tantos rostos familiares, né? Tanta gente que eu amo, estar acompanhado dos meus pastores também. Para mim é uma alegria gigantesca. E como o pastor Lincoln estava falando sobre o livro, só para te introduzir, esse livro chama Temor que Transforma, e ele vem justamente para responder várias coisas, sabe? Para te falar por que a gente precisa de temer o Senhor, como a gente pode fazer isso, e até porque na nossa geração, né, nesses últimos dias, é um tema que se tornou, infelizmente, muito banalizado, né, fora de contexto. Então, vem justamente para contextualizá-lo, desmistificar o que é, e apresentar o temor como algo que justamente nos acelera nessa caminhada com o Senhor. E o pastor Lincoln trouxe um especialmente de presente para o Senhor. Esse daqui é teu. Depois eu faço lá a dedicatória para ficar mais bonito, quero dar de presente para o Senhor. Então, vira para a pessoa que está do teu lado e fala: que bom que você está do meu lado hoje. Fala assim: eu orei para sentar do seu lado hoje. E você é filho do meu pai? Pode falar para essa pessoa que está do seu lado aí. Meu pai é generoso. Então, exerce essa generosidade. E pega um livro do Yuri lá para mim. Só para quebrar o gelo um pouco, gente. Deixa eu orar para a gente poder começar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa casa. Obrigado pela vida do pastor Lincoln. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença nesse lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós te entregamos toda a liberdade e autoridade nesse lugar. Se move como o Senhor quiser. Seja livre aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como o pastor Lincoln trouxe, esse livro, ele fala sobre temor ao Senhor, e ao longo do processo de escrita desse livro, o Senhor ele começou a falar muito para mim sobre como eu precisava de ser dependente dele. Então, a cada parte do processo de escrita desse livro, eu precisava de tomar passos de risco e fé constante, sabe? Eu não sabia o que estava por vir, mas eu precisava de dar um passo de fé, e a partir disso, o Senhor ele começou a falar muito comigo sobre como ele precisava ser o meu Senhor, de uma forma específica, sabe? Sem ser um mero jargão crente, assim, mas falar: meu Deus é o meu Senhor. E, inclusive, no 4º capítulo desse livro, que é o que eu vou explorar mais hoje, vai falar sobre nós vivermos sobre o governo de Deus sobre as nossas vidas. Sinceramente, eu não acredito que nós consigamos entender o peso de vivermos essa jornada cristã sobre um Deus que é Rei e Senhor. Sim, nós somos filhos amados de Deus, Ele é o nosso Pai, mas como o meu pastor costuma dizer, a nossa revelação da paternidade de Deus, ela aumenta à medida da nossa revelação de Deus como o nosso Senhor. Então isso se torna algo proporcional. Se você não consegue enxergar o teu Deus como o teu Senhor, logo a tua forma de ver o Senhor Deus como teu Pai, ela acaba se tornando um pouco defasada, digamos assim. Uma vez que esse Deus, Ele é Senhor dos céus e da terra, e Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas eu quero te dizer algo. Esse Deus que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele sonhou com você. Ele de fato te fez de uma forma admirável, e a palavra nos diz que tudo o que Ele fez pelo seu prazer. Então você foi feito pelo prazer de Deus. Então Ele habita em você, Ele anseia habitar em você. Como eu disse, na nossa sociedade hoje, fica muito difícil de enxergarmos a Deus como Senhor. Na nossa rotina política brasileira, nós temos um presidente. Que susto! E como presidente, fica difícil de nós entendermos a dinâmica de como é ter um rei, como é ter um Senhor. Nós não vivemos em uma democracia, nós vivemos espiritualmente falando num reino, em um império de Deus. Sabe, Deus ele não é o teu presidente,
Deus não é alguém que quando Ele fizer algo que você não se agrade, que você não concorde, você simplesmente tem a opção de se rebelar contra Ele, virar as tuas costas, sabe? Mas Deus, Ele é um rei eterno. A única coisa que tem a ver com o que nós conhecemos como democracia, inclusive eu vejo como uma boa dinâmica de analogia, é que aquilo que o nosso coração teme é eleito como o Senhor da nossa vida. Nós escolhemos aquilo que nós tememos, nós temos o poder de decisão, de falar: eu escolho temer isso, logo isso me rege, isso me governa, é o Senhor sobre a minha vida. Nós podemos escolher aquilo que nós reverenciamos e obedecemos, ao passo que quem teme ao Senhor é dirigido e governado por Ele. Sabe, Deus, Ele procura para si uma geração que tema a Deus e não que tema aos homens, porque aqueles que temem aos homens, eles estão presos a uma validação humana, a uma opinião humana sobre as suas vidas, ao passo de que aqueles que temem ao Senhor, eles estão presos à opinião do próprio Deus sobre elas. Eles se aprisionam naquilo que o único que é digno de ser adorado, engrandecido, pensa sobre a vida delas. O único que é digno de ser agradecido, sabe, de você adorar esse alguém e esse alguém ser grato por você e você alegrar o coração dele. Deus é o único que é digno disso. Deus é o único que é digno do teu coração, e isso gera um zelo maior em não sair do prumo, em um zelo maior em agradar a esse Deus. É inútil dizermos que nós não viveremos para os homens, mas viveremos para Deus, quando na verdade nós pensamos em viver para nós mesmos da nossa maneira. Não há como nós sermos cristãos sem que Cristo se assente no trono das nossas vidas. O desejo de Satanás é corromper o que é temor ao Senhor, porque quando ele consegue fazer isso, ele passa então a conseguir mudar a percepção humana do que é o pecado. Então ele consegue conduzir uma geração de uma forma muito mais prática à depravação, ao pecado, porque à medida que nós passamos a temer a Deus, nós entramos em um ciclo vicioso. Esse ciclo ele consiste de nós tememos a Deus, então à medida que nós passamos a temê-lo, nós então o conhecemos, e à medida que nós o conhecemos, nós entendemos aquilo que desagrada o coração dele. Quando a gente conhece aquilo que desagrada o coração dele, a gente passa a se arrepender por aquilo que nós carregamos em nós mesmos, que agride o coração de Deus. O desejo do Senhor é que nós possamos viver sobre esse temor, porque a partir dele nós somos levados a vivermos sobre esse temor. Então eu quero falar justamente sobre isso com você hoje, sobre nós sermos governados pelo Rei. Eu queria te convidar a você ficar de pé, abrir a tua Bíblia em Lucas 6. Lucas 6. Você que conseguiu abrir aí, fala amém. É pouco amém, meu Deus. Você que ainda não achou, fala misericórdia. Você que nem abriu, pede perdão. Vou ler aqui então. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu lhe digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como a pessoa que está construindo uma casa e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém? Pode se assentar, tomar o teu lugar. Quando o Senhor Jesus vira para aquele povo e diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor. Sabe, nós como ocidentais, nós não temos noção do que é nós sermos governados por alguém, do que é nós termos um Senhor. Sabe o que é ter um Senhor? É alguém que é proprietário da tua vida, alguém que é dono sobre você, que detém domínio completo.
nós precisamos então reconhecer quem é o Senhor das nossas vidas. E à medida que nós conseguimos reconhecer quem é o Senhor das nossas vidas, e a gente reconhece que talvez esse senhorio não está nas mãos de Jesus, nós precisamos então entregar esse espaço a Ele, como o Senhor das nossas vidas, para que Ele e somente Ele seja Senhor sobre nós. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o que tem sido o Senhor da tua vida? O que tem governado então o teu coração? Quando o seu sonho é de ter uma casa legal e um carro legal, ainda que esses sonhos eles sejam válidos, mas eles passam a ditar os teus passos, tudo aquilo que você faz, então os seus sonhos eles estão em um lugar de serem os senhores do teu coração. Quando a tua vida financeira ela dita 100% daquilo que você faz, ou dita o que você não faz, não porque você está em uma temporada que você precisa de administrar aquilo de uma forma diferente, mas porque ela dirige os teus passos, ela passa a ser o Senhor da tua vida. Nós devemos abandonar a autossuficiência do nosso coração, porque enquanto nós dependemos de nós mesmos, nós não dependemos de nos revestirmos de Cristo. Nós devemos nos revestir de Cristo e entregar para Ele a soberania, o senhorio completo sobre nós, sobre os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas decisões, nos lembrando que o nosso Deus, Ele nos transportou do império das trevas e nos teletransportou para o reino do Filho do seu amor, e nesse reino Ele é o Rei dos Reis, entendendo que ainda que Ele não seja o nosso Senhor, como eu disse, tudo aquilo que nos governar, seja o que for, precisa de se render ao Espírito Santo, porque nada é maior do que Ele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não demore para reconhecê-lo nessa posição de ser o Senhor do seu coração. Sabe, o Senhor Jesus, Ele nos dá liberdade de abrir a porta ou não, mas o que é certo é que Ele anseia em fazer morada, em habitar naquele que Ele desenhou em sua maravilhosa graça, com um propósito eterno. Então, à medida que nós entregamos ao Senhor esse senhorio, nós passamos a ter um dono. Ele se torna o nosso dono nos dias bons, nos dias maus, dos nossos sonhos de infância ou das nossas decisões mais recentes. E Ele anseia sim ser honrado e glorificado em cada uma dessas coisas. Sabe por quê? Porque como nosso dono, agora Ele é o dono dessas coisas e não mais nós. Agora é Cristo em nós, e com isso uma nova esperança da glória em nós. Davi, ele entendeu o coração de Deus, e entendendo o coração dele, ele entendeu que Deus ele não ansiava por sacrifícios, uma oferta, mas um coração quebrantado e contrito. O Senhor ele anseia que nós possamos nos entregar a Ele como um sacrifício vivo, uma oferta de amor diante do seu altar. Sabe, uma vida de santidade, ela é uma vida de renúncia. E os teus atos, eles devem representar, eles devem mostrar quão arrependido e sedento é o teu coração na presença do Senhor. Nós sermos governados por Deus nos conduz a um senso profundo do pecado, que nos faz odiar o que Ele odeia. E sabe, não sei você, mas não importa o quanto você caminhe com alguém, o quanto você tenha intimidade com alguém, os gostos dessa pessoa não vão se tornar os seus gostos. O que ela gosta, o que ela deixa de gostar não passa a ser válido na sua vida, só porque você tem intimidade com ela. A única coisa que nos faz ter impresso em nós os anseios, as vontades, é aquele que nos governa, o que exerce domínio sobre nós, o que o nosso coração teme, e por isso o nosso Senhor, Ele anseia que o nosso coração diante dEle seja um coração que tema ao nosso Deus, porque Ele quer que o nosso coração seja um coração que se agrada do que Ele se agrada, e odeia o que Ele odeia. Deus, Ele nos prometeu Cristo e nada além de Cristo. Muitas vezes nós queremos Cristo atrelado a mais alguma coisa, e quando essa mais alguma coisa não dá certo,
a gente vira para Deus e fala: você não me ama. Eu viro as costas para Deus. Cara, isso está dando errado, eu me rebelo e eu digo que Ele não me ama. Mas isso é uma mentira que é produzida gerando um evangelho fraco. Que história é essa de que Deus não te ama? Sabe por quê? Porque nós continuamos a cuspir na cara de Deus como se Ele não fosse nada. Nos falta temor para entrar na presença do Rei dos Reis. Nós devemos nos prostrar diante dEle vez após vez, como se fosse a primeira. Quando você está na presença de alguém importante, você vai falar: Vossa Excelência, Vossa Majestade. Você vai tratar aquela pessoa com a reverência que ela merece. Então, por que você não trata o teu próprio Deus com a reverência que lhe é devida? Com o respeito que lhe é devido? Porque deixa eu te dizer uma coisa: essas pessoas conquistaram posições humanas, mas Deus é o único que é digno de receber. Sabe, a verdade é que nós queremos as mordomias de Deus sobre nós, mais do que nós queremos o agir de Deus em nós. Faz sentido isso? Sabe, que tem eu querer o reino de Jesus que provê algo para mim, mas quando Ele provê eu viro as costas? O que tem eu querer que Jesus venha prover um emprego bom, um carro legal, a porta de dinheiro? O que tem eu querer que Jesus venha abrir aquela porta naquela universidade? O que tem? Mas aí quando você conquista aquilo que você pediu para Ele te prover, você vira as tuas costas e sabe de uma coisa? Quando você faz isso, está provando ali na tua conquista que o que rege o teu coração de verdade é tudo, menos Deus. Nós ansiamos o Deus dos milagres e não o seu senhorio, porque falta temor nos nossos corações. Deus, Ele é maior do que os teus altos e baixos, mas você fica procurando Deus só quando está no vale. Aí quando você conquista tudo, você vira as costas. O Senhor, Ele é maior do que isso. Ele nos quer por completo. O Deus que provê a tua cura, o que você pediu para Ele, Ele é maior do que aquilo que Ele consegue te prover. Para de querer a Deus pelo que Ele pode fazer na tua vida. Sabe o que Ele pode te entregar? Por mais do que isso possa ser, mas passa a ansiar por Ele ser quem Ele é. Ele é digno nas nossas vidas, então nós devemos reconhecê-lo como nosso Senhor e oferecer as nossas vidas como uma oferta, um sacrifício a Ele, como o nosso culto racional. Uma coisa que eu acho que nós precisamos de atribuir mais a Deus é soberania absoluta, porque com isso nós nos tornamos verdadeiros escravos da orelha furada, porque o escravo da orelha furada, ele nada mais é do que um escravo que escolhe ficar por amor. O escravo da orelha furada é alguém que mesmo podendo ir, ele escolhe ficar. Então nós precisamos de nos tornar como escravos da orelha furada, reconhecendo que nós somos totalmente pertencentes a Deus, nos rendendo àquele que tem o governo sobre os teus ombros, que vive e reina para sempre. Sermos escravos nos leva a carregar a nossa cruz dia após dia. E sabe por que Jesus diz que aqueles que vivem sobre o seu senhorio carregam a sua cruz? Porque isso é um ato de obediência, porque envolve morrer para você mesmo, envolve fazer dia após dia negações à tua própria carne, entendendo que tudo dentro de nós precisa se submeter ao seu senhorio, seguindo ao Senhor, entendendo que isso é feito porque a Ele foi dado o nome sobre todo outro nome, e que Ele se assenta no mais alto e sublime trono, que a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, e não há nenhum outro que se compare a Ele, porque Ele é o único que é digno. Amém? Então, sendo o nosso Senhor, nós precisamos agradá-lo, e não é apenas entregando a Ele essa posição de ser o nosso Senhor, que nós agradamos o seu coração. É mediante a resposta do nosso coração,
é mediante a posição do nosso coração de obedecê-lo, porque a obediência é o que mede o nível do nosso amor a Ele. É ela que nos leva a construirmos ali nossa casa sobre a rocha. Abraão, por exemplo, quando foi chamado pela fé, obedeceu, e assim ele agradou a Deus. Jesus Cristo, a vida dele foi um ato de obediência. Ele mesmo dizia que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, e que a vida dele seria cumprir a vontade de Deus, a vontade de Deus. A obediência é o que torna a nossa fé legítima, é o que nos permite levar alegria ao coração de Deus e conquistarmos intimidade com Ele. Jesus, ele dizia: se vocês me amam, veja bem, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se, ou seja, uma possibilidade de ser ou não. O nosso amor e entrega, quando eles são de forma real, eles são testados e fundamentados na nossa obediência. Muitas vezes, eu já estou terminando. Se quiserem subir, pode subir. Muitas vezes nós falamos: mas Deus não fala mais comigo. Ele está em silêncio. Cara, Deus está em silêncio, Ele não está falando mais comigo. Mas, cara, você está falando isso, passando a tua semana inteira sem abrir a palavra de Deus. Você está querendo que Deus fale contigo como? Deus gritou contigo ontem. Deus gritou ontem, Deus bradou e você não obedeceu. Por que Deus devia falar com você então? Porque quando você faz isso, sabe o que você mostra? Você mostra que o teu coração não dá a mínima. Você mostra que o teu coração não ama. Porque então, sabe qual que é a diferença desses grandes homens de Deus para nós? Sabe qual que é a diferença de Abraão, de Paulo para nós? A diferença é que eles obedeciam integralmente. Quando Deus falava para eles, eles eram testados e obedeciam. Mas nós continuamos a nos levantarmos vez após vez e fazemos o que nós queremos. Primeiro, nós devemos manter a nossa rotina de busca, obedecer ao que o Senhor falou conosco ontem, para depois nos preocuparmos com o que Deus vai falar hoje ou amanhã. Cara, a gente está deixando o pão de ontem apodrecer e ficando preocupado com o pão de hoje. Mas Deus, Ele está nos conduzindo para um lugar de sermos fiéis com o pão de cada dia. O Senhor, e a partir desse momento Ele passa a falar conosco de uma forma nova, porque Ele de fato nos chama a um novo nível de entrega, que possamos de fato viver em intimidade com Ele, nos entregando por amor a Ele e de bom grado. Que possamos nos lembrar que o nosso Deus, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele te quer por completo, Ele quer ser o Senhor do seu coração. Mas dentro do quarto desse Rei, Ele também é o teu Pai, e Ele quer ter intimidade com você. Chega dessa temporada onde os teus sonhos ficam no quase, onde as coisas elas ficam batendo na trave, sempre parece que está quase lá, mas não chega. Chega dessa temporada até mesmo de deixar de sonhar. Chega disso. É hora de nos entregarmos por inteiro ao senhorio de Cristo. É hora de nos rendermos e permitirmos que Ele venha sobre nós, como nosso Deus, como nosso Senhor e como nosso Pai. Se entrega diante dEle, de forma racional, como sendo esse sacrifício vivo, uma oferta ao Senhor, com o coração ali quebrantado, contrito diante dEle, que Ele é esse coração que Ele anseia receber como sacrifício, porque Ele não rejeita, Ele não resiste. Cara, que hoje você possa se derramar no altar, porque nesse altar nada é sacrificado, nada é perdido. Tudo tem que ser sacrificado, na verdade. Perdão que eu me embolei aqui.
Queria te pedir para você deixar os teus pertences na sua cadeira, por favor. Se você fechar os teus olhos, ficar de pé no teu lugar, já estou terminando. Se concentra na presença de Deus, fecha os teus olhos. Se esquece da pessoa que está do seu lado agora, porque hoje Deus ele está nos chamando a sermos governados pelo Rei. Se concentra apenas nele agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Toma conta desse lugar, Pai. Vem tua majestosa graça. Nós reconhecemos céus abertos sobre esse lugar. Que o teu reino venha, que o céu se una à terra nesse lugar, que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu, em Sobradinho como é no céu, na Reviver como é no céu. Vem com o teu governo. Existem pessoas aqui que o Senhor ele está chamando de volta. E não é que Ele está te chamando de volta apenas porque estava distante, mas é porque Ele está te chamando de volta para um lugar dele ser Senhor pleno sobre a tua história. O Senhor hoje Ele está querendo ressuscitar sonhos. Quando eu orava para estar aqui com vocês hoje, o que o Senhor trouxe no meu coração era que hoje seria um dia dele ressuscitar sonhos. E isso ocorre à medida que nós nos entregamos ao senhorio dele. A palavra nos diz que o Senhor, os planos pertencem ao coração do homem, mas o Senhor lhe dirige os passos. Só que só é possível dirigir os passos de quem está em movimento. E o Senhor está te chamando hoje, entra em movimento. Deixa eu dirigir os teus passos. Deixa eu restaurar os teus sonhos. Porque a partir dessa noite, aquilo que ficava no quase, vai ter um resultado, vai frutificar 30, 40, 60 e a 100 por um. Eu quero que você entenda que eu não estou fazendo uma ministração para acalentar o teu ego, mas são frutos que eles vigoram na eternidade, à medida que nós somos governados por esse Rei. Se rende a Ele agora. Eu quero te convidar para você agora começar a entregar a tua oração racional diante de Deus, para que você possa entregar os teus sacrifícios a Ele. Não sei se é um pecado, não sei se é algo que não convém mais, mas hoje é um dia que o Senhor Ele está te chamando para destronar senhores do teu coração. Hoje é um dia que o Senhor está falando, eis que bato a porta. Um dia que o Senhor Ele quer se fazer Senhor. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Eu quero te chamar, você que está cansado dessa rotina de ver os teus sonhos morrerem dia após dia. Você que está cansado de chegar na segunda-feira e ver aquele sonho que você tinha batendo na trave de novo. Você que inclusive parou de sonhar. Eu quero te chamar, porque o Senhor Ele está restaurando os sonhos da tua infância hoje. Só que eu também quero te dizer, Ele está ressignificando esses sonhos. Senhor Deus, vem sobre esse ambiente, Pai. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Reconhece céus abertos sobre esse lugar. Espírito Santo, do teto ao chão, da esquerda à direita, lá do fundo até aqui na frente, inunda com teu sangue. Espírito Santo, eu te entrego autoridade e liberdade, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Quem não te glorificará?
Quem não te temerá? Só o teu nome é santo. Espírito Santo, vem sobre esse lugar com o cabó do Senhor, com o peso da tua glória, com o fogo do Senhor. Que o mesmo temor e zelo que recaíram sobre Cristo recaiam sobre esse lugar. Toca essas pessoas, incendeia os senhores que não vêm do Senhor. Que todo altar levantado contra o Senhor se torne cinzas, que se tornem cinzas mediante a sua presença. Eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que quer ter sonhos novos. Você que quer viver sobre o senhorio de Cristo de uma forma nova. Eu quero orar por você hoje. Então, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Te peço para que o Senhor venha encher cada um da cabeça aos pés agora, e que haja uma sensibilidade no salão para o teu toque. Toca de forma física, em nome de Jesus. Vem com a tua cura. Eu sinto que existem dores físicas, que nesse momento, enquanto a adoração, o Senhor está limpando. Eu sinto o Senhor tirando o peso das lombares. Toda dor agora indo embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que cada um sinta de forma singular e específica o teu amor recaindo sobre cada um deles. Que o teu governo e senhorio recaiam sobre esse lugar. Você que anseia viver uma temporada nova, queria te chamar para você estar aqui na frente, que eu quero muito orar com você. Quero orar com você. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara